Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Hoje a gente tem participação especial aí da Jaque. Jaque é consultora em amamentação também, e ela é Olá. fono, né? É especialista e faz teste da linguinha, teste da orelhinha também, além de todo acompanhamento também na parte da amamentação. É aí de Belo Horizonte também, então fica como referência para vocês também aí, né? Quem está em BH. E hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre os testes, né, que a gente faz nos recém-nascidos, explicar sobre a importância, sobre esses testes, e aí vocês vão ver aí ao longo da aula dela. Então, vocês podem ficar à vontade para perguntar, para abrir aí para dúvidas, tá? Já que é muito tranquilo, as meninas compartilham relatos delas, elas abrem o microfone, falam, vão compartilhando e a gente vai trocando aqui. Pode ficar à vontade, o espaço é todo seu. Obrigada por ter aceito o convite e seja bem-vinda. Obrigada a você. Boa noite, meninas. Eu vou só deixar minha carinha aqui por enquanto, que senão eu vou ficar meio perdida aqui. Então, eu sou a Jaqueline. Hoje eu vou falar um pouquinho do teste da orelhinha e da linguinha para vocês. E, de antemão, já agradeço a Cecília pelo convite. E aí eu vou falando ao longo do tempo, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês me chamam aqui, tá bom? Meu áudio tá bom para vocês? Todo mundo escutando direitinho? Acho que sim, né? Ah, sim, tá ótimo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu sou fonoaudióloga, sou graduada pela Faculdade FEAD, pós-graduada em linguagem. Há 12 anos eu atuo na área de audiologia, fazendo exames de teste da orelhinha, audiometria e outros exames também de audição. Sou consultora em amamentação e atualmente estou fazendo os testes da linguinha também e sou idealizadora do Mamãe TT. Então, posteriormente, vocês ficam à vontade para me visitar lá. Bom, como a gente sabe, a triagem neonatal, ela abrange 5 testes, né? O teste do pezinho, do coraçãozinho, do olhinho, orelhinha e o da linguinha, que a gente vai falar mais especificamente hoje, tá? Então, o teste da orelhinha, sua importância para a audição. Então, a gente sabe que já durante a gestação, o feto ele já começa a receber os estímulos sonoros. Então, a partir da 21ª semana, o feto ele já recebe os estímulos de pulsação, do ritmo cardíaco da mãe, os sons produzidos pelo estômago, pelo intestino, a circulação sanguínea que acontece em volta do útero da mãe, os sons das articulações, a mãe está andando, os passos dela, então isso o feto já começa a receber esses estímulos aí. E após o nascimento, o bebê ele já reconhece as vozes dos pais e prestam atenção aos sons do ambiente. Então, aqui eu trouxe para vocês os marcos do desenvolvimento auditivo. E tem um pouquinho da linguagem também. Então, assim, de 0 a 3 meses, vocês podem observar que o bebê ele vai se assustar, ele vai chorar ou vai acordar com sons mais intensos e repentinos. Então, se uma porta bater ou estourar um foguete, alguma coisa, vocês vão observar que ele vai ter alguma reação a esse som. Se ele estiver no peito, vocês vão observar que ele vai interromper a mamada, às vezes dão aquelas piscadas, assim, que são aqueles reflexos, qual que é o palpebral que a gente chama. E, então, esses são alguns sinais que a gente observa nessa fase. E ele se acalma-se ao ouvir a voz materna. De 3 a 6 meses, o bebê ele já olha, ele mexe a cabeça para os lados, procurando a origem do som. Então, ele emite sons e emite sons sem significado, já começa aquele balbucio. Então, assim, gente, eu trouxe um chocalhinho. Então, se o bebê escutar um barulhinho por trás, e aí você vai observar que ele vai ficar olhando, ele vai ficar procurando aquele som, mas ele não sabe de onde que vem. Então, isso já é um sinal de que ele já está tentando localizar. De 6 a 12 meses, o bebê já é capaz de localizar o som mais rapidamente. Então, rapidinho, ele já acha de onde que está vindo aquele som. Intensifica o balbucio, brinca com a voz, faz repetições de fonemas, por exemplo, dá, gugu. Então, assim, ele já começa a produzir alguns sonzinhos. Dos 12 aos 16 meses, ele já vai localizar os sons vindos de todas as direções.
Então, para o lado, para baixo, para cima, ele já olha procurando. Meio que indiretamente, mas ele já, nessa fase, ele indiretamente ele procura, mas já acha, olhando para baixo ou para cima. Começa a compreender comandos verbais mais complexos, como cadê a mamãe, cadê o papai. E acima de 16 meses, ele localiza diretamente os sons vindos de todas as direções. Então, se o sonzinho já está lá em cima, aquele barulhinho, ele já olha direto para ele. Ele já não fica mais tanto rodeando, procurando de onde está vindo. Então, ele já sabe. Compreende ordens relacionadas ao próprio corpo, como cadê a mão, cadê o pé. Então, isso tudo a gente tem que começar a observar para ver se a criança está dentro do desenvolvimento normal dela, e se tiver alguma dúvida, se vocês acharem que ela não está fazendo essas coisas, então vocês vão ter que procurar um especialista para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então, o teste da orelhinha, ele é chamado... Rapidão, eu acho que... Não tenho certeza, mas eu acho que até na caderneta de saúde tem um pouquinho desses marcos esperados, não tem? Tem. Para facilitar para quem quiser acompanhar, né? Se o bebê tá... Isso. Porque tem pediatra, eu lembro que tinha pediatra que vai direitinho lá na caderneta acompanhando. Tem pediatra que já não olha tanto, né? Mas às vezes dá para as mães acompanharem em casa, né? Isso. E assim, cada bebê ele tem o seu tempo, né? Só que a gente tem que observar se não está ficando atrasado também. A gente não pode ficar esperando a vida toda, né? Mas cada um tem o seu tempo, mas dentro desses marcos. Então, o teste da orelhinha, ele é chamado de emissões otacústicas evocadas. Então, ele foi uma lei criada desde 2010, onde é obrigatório realizar o exame dentro da maternidade. Apesar de que tem muitas maternidades que ainda não fazem, tá? Então, mesmo se não fizer na maternidade, assim como o teste da linguinha, tem que procurar e tentar e fazer fora dela, tá? Então, é feito dentro de 48 horas, o ideal na maternidade é fazer dentro das 48 horas. O exame ele é simples, rápido e indolor. Se por acaso não tiver na maternidade, a mãe tem que procurar fazer o teste da orelhinha pelo menos no primeiro mês de vida, tá? Porque se tiver algum fator que estiver prejudicando a passagem do som, tem que ser detectado o mais rápido possível para não atrapalhar lá no desenvolvimento da linguagem da fala, tá? Então, ele é um exame simples, é rápido, é indolor, e ele detecta possíveis perdas auditivas que possam atrapalhar o desenvolvimento da fala e da linguagem. Ele não vai me falar que a criança está com uma perda de audição, mas ele me fala se tem alguma coisa que esteja interferindo, tá? Então, como que ele é realizado? Então, o bebê, ele tem que estar quietinho, dormindo, ele não pode chorar, o ambiente ele tem que estar tranquilo, não pode ter um ruído muito intenso do lado de fora ou dentro da sala, então tem que estar um ambiente bem tranquilo mesmo. Eu gosto muito de fazer com o bebê no peito da mãe, que eu acho que ele fica mais calmo e dá para fazer rapidinho. Mas se ele estiver sugando muito, se ele tiver uma sucção muito forte também, isso pode interferir no exame. Mas na maioria das vezes dá para fazer tranquilo no peito da mãe, tá? É introduzida uma sonda no conduto auditivo do bebê, onde será emitido um som e ao mesmo tempo é captado o seu retorno, tá? Eu não preciso de resposta nenhuma da criança. O aparelho mesmo, ele já me fala se passou ou se não passou, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês alguns indicadores de risco para perda auditiva. Então, antecedente familiar para perda auditiva, principalmente aquelas famílias que têm alguém que nasceu com a perda de audição, a perda congênita, então tem que ficar atento. Prematuridade, permanência em UTI neonatal por mais de 5 dias, que querendo ou não, o bebê está ali exposto a muita medicação, então é bom ficar de olho. A icterícia, principalmente aqueles casos que tem que fazer a transfusão, então também.
As TORCs, que são aquelas doenças, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, a herpes e a sífilis. Então, é bom a mãe fazer um pré-natal direitinho para ver se teve contágio com essa doença ou não, tá? Porque isso tudo passa para o bebê pela placenta, né? E a herpes pelo parto normal, né? Pelo canal vaginal, tá? Anomalias crâniofaciais, microcefalia congênita, a gente já teve um surto aí de Zika vírus, então mamães, futuras mamães, usem repelente para evitar ter o Zika vírus e alguns bebês virem com microcefalia, que também pode levar a uma perda de audição. Suspeita familiar de surdez, alteração de fala ou linguagem e atraso ou regressão do desenvolvimento. Então, se vocês observarem alguma coisa assim em relação à fala, que começou a desenvolver e depois regrediu, então procurar a ajuda de um profissional para fazer os exames adequados, para ver se não tem alguma coisa relacionada à audição, ok? Resultado e conduta. Então, se a criança ela passa no teste da orelhinha, ela vai receber alta. Quando passa é porque teve a presença de emissões em ambas as orelhas. Então, ela recebe a alta. E se ela falha no primeiro teste, ele vai ter um reteste de 15 dias, tá? Em 15 dias tem que ter esse reteste. Se falhar de novo, essa criança ela vai ser encaminhada para um otorrino, para um fono, para fazer os exames de audiometria, outros exames mais completos, tá bom? Para ver o que está causando, por que essa criança está falhando no teste, tá? Então, e essa criança ela vai ter que ser orientada quanto ao desenvolvimento linguístico e auditivo também, olhando aqueles marcos lá do desenvolvimento, tá? E os bebês que têm indicador de risco, que são aqueles que eu falei antes, para perda auditiva e falharem, eles têm que ser encaminhados para o otorrino também, tá? E para o audiologista para fazer exames mais completos. Às vezes só o teste da orelhinha não basta, né? E mesmo aqueles que passarem, mas têm indicador de risco, eles têm que ser acompanhados. Então, assim, acompanhados, quando chegar no 7º mês, tentar fazer uma audiometria comportamental com esse bebê, para ver se está tudo ok, se ele está desenvolvendo bem também, tá bom? Cuidados com a audição do bebê durante a gestação, no pré-natal. Então, a realização dos exames de sangue, para avaliar o contato com as doenças que podem causar a perda auditiva, ter um controle de medicamentos utilizados na gestação, então utilizar somente com orientação médica, tá? Médica, e evitar a exposição das gestantes a exames com radiação, como tomografias e radiografias. E após o nascimento do bebê, a gente tem que ter um cuidado com a audição dele. Então, evitar expor o bebê a sons muito intensos. Então, eu já fui uma vez num carnaval, há muitos anos atrás, em cidadezinha pequena, e estava um casal com um bebê, e eles estavam próximo à caixa do som. E eu observei que, na época, um policial foi e chamou a atenção deles, pediu para eles se afastarem da caixa de som, porque o bebê era muito novinho, ele tinha meses, acho que tinha uns 3 meses. E, assim, o ouvido ainda é muito imaturo. Então, não é favorável você colocar um bebê próximo a sons intensos assim. Então, tente ficar o mais distante possível para não prejudicar a audição dele, tá? Cuidado ao limpar o ouvido do bebê. Então, gente, cotonete, nem adulto, tá? Nem adulto deve usar. Então, esqueçam o cotonete. Então, o que vocês vão fazer? Trouxe minha bebezinha. Vocês vão pegar a toalhinha úmida do banho, ela ainda está úmida, e vocês vão passar no conduto, aqui no conduto auditivo dela, limpando somente com a toalhinha, tá bom? Nada de cotonete, gente. Outra coisa, se for o caso de utilizar uma madeira, quem oferece uma madeira para o bebê,
Então, tem que oferecer sempre com a cabeça mais elevada. Então, manter o bebê sentadinho para vocês oferecerem a mamadeira. A minha mamadeira mágica da minha bebê. Tá bom? Então, sempre na posição sentadinha, nunca deitado, não. Mamadeira, não. Mas o peito pode amamentar deitado, viu? E outra coisa também, quando a gente vai jogar aquele sorinho no narizinho do bebê, não coloque deitado, não. Sempre sentadinho também, tá, gente? Para não ir lá para o conduto e não dar provocar uma otite, aquela dor de ouvido também, tá? Alguns sinais de dores de ouvido no bebê. Então, vocês vão reparar, são sinais assim, em conjunto, tá, gente? Isolado, pode ser outra coisa também. Então, choro excessivo, irritabilidade, quando ele mexe muito no ouvido, muitas vezes acompanhados de choro, quando não quer mamar, perde o apetite, se tiver algum cheiro ruim, vocês chegam um narizinho lá, aperta e cheira para ver se tem algum cheiro ruim no ouvido, e ao tocar o ouvido do bebê, o bebê chora também. Então, algumas vezes vocês podem chegar e apertar essa parte aquizinha do ouvido dele, e se ele reclamar, sentir que teve alguma reclamação assim a mais dele, pode ser que ele esteja com alguma dor no ouvido, uma otite, e aí é bom levar para o médico, tá? Em relação ao teste da orelhinha, termina aqui. Se tem alguma dúvida, qualquer coisa, eu vou andando, qualquer coisa é só falar, tá? Ô Jaque, Oi. tenho uma dúvida só o seguinte, se não fez na maternidade, por exemplo, vem checado lá no cartão, né? Lá no sumário de alta, alguma coisa assim, né? Se foi feito e o resultado, porque às vezes a mãe não consegue acompanhar, né? Uhum. Às vezes é o acompanhante lá que vai acompanhar. Se a mãe precisa fazer, aí tem que agendar com o profissional, volta no hospital, como que funciona para ela fazer o teste dentro do primeiro mês, né? Que você falou. Então, tem hospital que eles marcam para ir depois, né? Ah, tá. Tem a maternidade que eu tive, a minha filha, eles marcaram para ir na semana seguinte, entendeu? Muitas das vezes acontece de fazer na maternidade e dá inconclusivo, porque às vezes fica um restinho do líquido do parto no ouvido, vernix, né? Então, aí às vezes fica inconclusivo e não consegue fazer. Tem que refazer. Aí tem que repetir. Mas não, aí repete assim, 10 dias já pode levar para repetir, que aí o próprio organismo ele já elimina, tá? Entendi. Senão tem que agendar, né? Tipo, tá. Tem. Agora o teste da linguinha, a sua importância para a amamentação. Então, vocês já ouviram falar, vocês já devem ter escutado falar muito do teste da linguinha, né? Principalmente quem acompanha a Cecília aí, já deve ter escutado alguma pincelada dela sobre isso. Então, ó, o teste da linguinha, ele é um protocolo de avaliação do frênulo da língua para bebês. Eu gosto muito de usar o protocolo da Roberta Martinelli. Ela é uma fonoaudióloga, ela que criou o teste da linguinha. Então, o teste da linguinha, essa marca é dela. Mas tem outros protocolos que se utilizam também. Mas eu gosto mais desse da Roberta Martinelli. E nele a gente vai identificar se o freno lingual está limitando os movimentos da língua, se ele está interferindo na sucção, posteriormente pode interferir na mastigação, na deglutição e na fala, tá? Então, é uma lei que também foi criada em 2014, ela obriga a realização do protocolo de avaliação do freno lingual em bebês em todos os hospitais e maternidade, e deve ser realizado também nas primeiras 48 horas, tá? Mesmo que faça o teste da linguinha na maternidade e a mãe estiver sentindo alguma dor, muita dificuldade para amamentar, seria bom fazer uma nova reavaliação, porque esses testes esse protocolo que é feito na maternidade, ele é o protocolo de Bristol, e
às vezes, ele é um pouco falho, na minha opinião. Então, é melhor procurar uma outra pessoa que faça o teste da linguinha para realmente ver se não tem nada alterado nessa língua do bebê, tá? Mas, afinal, o que é freio lingual? É uma membrana que conecta a língua ao assoalho da boca, permitindo que ela se movimente em diferentes posições. Aqui a gente tem a anatomia normal da língua. Essa língua, olha como que ela se eleva, tá? E já essa aqui, olha essa língua como ela é alterada. Ela não consegue elevar, ela é baixa e ela tem esse frênulo curto aqui e ela puxa, tá presa bem no ápice aqui da língua, bem na pontinha da língua. Então, ela puxa essa língua para baixo, não deixando elevar essa língua, fazer o movimento dela. E aí faz essa forma aqui de coraçãozinho, esse formato aqui de coraçãozinho. Então, isso aqui é um frênulo alterado. Anquiloglossia, ou a língua presa, a gente chama popularmente, né, de língua presa, é uma anomalia congênita do frênulo lingual, que não sofreu apoptose durante o desenvolvimento embrionário, restringindo seus movimentos. A apoptose quer dizer que não teve uma morte celular. Então, lá pela 14ª semana de gestação, essa membrana aqui era para ela ter tido uma morte, e não ocorreu. Então, ficou essa membrana aqui limitando o movimento da língua, tá? Consequências da língua presa. Então, essa língua presa, ela pode trazer consequências para a amamentação, onde o bebê ele vai ter dificuldade de fazer a sucção, de extrair um leite de forma efetiva do peito da mãe. Vai ter consequências na introdução alimentar, onde esse bebê ele vai ter, lá na frente, na introdução alimentar, ele vai ter dificuldade de mastigar, de deglutir, de jogar esse bolo alimentar dentro da cavidade oral de um lado para o outro, de fazer essa mastigação direitinho para poder engolir. Então, aí pode ter engasgos, então, ficar de olho aí quando chegar essa fase também. Na fala, a criança ela vai ter dificuldade de produzir o L, daquele encontro consonantal de planta, o N, o R que vibra, o R de prato, o T, o D, o S, o Z também pode ter alguma alteração aí nesses sons. Na postura, então, em relação à postura, o bebê ele vai fazer compensações. Então, essa compensação, ele fica tenso, e essa tensão toda, às vezes ele pode trazer esse ombrinho aqui muito perto, assim, da orelhinha. Então, se você observar que é um bebê que mama com o ombrinho, assim, próximo da orelhinha, que você nem vê o pescocinho, é um bebê tenso, entendeu? Então, ele está fazendo alguma compensação que essa língua não faz, que essa língua está limitada, então ele compensa de alguma outra forma. Às vezes pode ter esses bebês que têm um torcicólogo congênito, ele fica mais assim, e ele vai ter uma preferência mais por um lado da mama do que da outra, tá? Então, outra coisa também são alterações oclusais no futuro, distúrbios do sono, impactos sociais. A gente não sabe o que esse bebê vai ser lá na frente, quando ele crescer. Então, pode trazer impactos, e se ele for um juiz, um advogado, alguém que vai precisar utilizar a fala no trabalho, né? Então, isso tudo a gente tem que pensar lá no futuro dessa criança. Pode impactar em muita coisa. Como é realizado o teste? Então, com o bebê na maca ou no colo da mãe, eu prefiro fazer com o bebê na maca, porque eu acho que ele fica mais estabilizado, a cabeça fica mais estabilizada para poder fazer. E esse protocolo ele é realizado em 3 etapas, o da Roberta Martinelli. Então, tem a história clínica,
onde a gente vai ver se tem algum antecedente familiar, que também tem a língua presa, ou alguma alteração na fala, tá? Vai avaliar a mamada dele, como que está sendo, se é um bebê que está mamando pouco e logo em seguida ele já dorme, se é um bebê que ele demora, rapidinho ele quer mamar de novo, em menos de 1h30 ou mais de 2 horas. Então, assim, a gente tem que ver como que está sendo essa mamada dele. Se ele faz barulho para mamar, aqueles estalinhos, se ele morde o mamilo da mãe. Então, isso tudo eu vou conversar com a mãe e procurar saber. Porque às vezes a mãe, nem percebe. Aí quando a gente começa a falar, a perguntar, aí ela começa a ligar uma coisa na outra. Avaliação da sucção não nutritiva e nutritiva. Então, a não nutritiva, eu vou colocar um dedinho, meu dedo mínimo, enluvado, dentro da boquinha do bebê, e eu vou ver como que está essa sucção, e se ele consegue elevar essa língua e manter ela mais elevada, tá? E a sucção nutritiva, eu vou ver a amamentação em si. Então, vou ver como que a criança está amamentando no peito da mãe. E depois eu vou fazer a avaliação anatomofuncional, que eu vou ver o choro desse bebê. Então, eu preciso que o bebê chore. Nessa hora é triste, viu? Tem que fazer o bebê chorar. Aí o bebê ele vai chorar e eu vou ver se ele está elevando essa língua dele. Se ele eleva bem a língua e vou ver conseguir ver se pelo choro também dá para a gente visualizar esse freno se tiver alterado, tá? E a manobra. Então, gente, teste da linguinha sem manobra não é teste da linguinha. Então, a manobra, ela consiste em eu colocar o meu dedo indicador dentro da cavidade oral do bebê e eu vou elevar e empurrar essa linguinha para trás. Vou posteriorizar ela. Então, se não tiver essa manobra, não é teste da linguinha, porque eu preciso ver se tem um freno que é mais posterior, tá? Muitas das vezes, os testes da linguinha, a pessoa acha que é só se o bebê chorar, viu que tem aquela membraninha ali, e aí pronto, é isso aí, não é. Tem que colocar o dedinho lá, elevar e empurrar, tá? Esses frenos posteriores, esses são os mais difíceis de ver, então só com essa manobra mesmo, e por isso que muitas vezes passa aí despercebido. Então, sinais de língua presa nas mães. Então, as mães elas vão ter dor ao amamentar, vão ter deformação do mamilo pós-amamada, então é um mamilo que sai em forma de batom. As mamas engurgitadas, ductos obstruídos, baixa produção de leite, isso tudo em decorrência de que o bebê não consegue sugar, de fazer uma mamada efetiva, e a mama fica cheia, e o corpo entende que não precisa mais produzir, e acontece essa baixa produção. O trauma mamilar, a privação do sono, então muitas das vezes esse bebê ele vai demandar muito da mãe, então toda hora ele vai querer o peito, então de 20 em 20 minutos ele quer mamar, e isso acaba levando à exaustão dessa mãe também. Nos bebês, os sinais nos bebês é a dificuldade de manter a pega. Então, ele pega o mamilo, solta, pega, solta, ele não consegue manter aquela sucção de fazer o vácuo e sugar direitinho. Morde o mamilo, calos nos lábios persistentes, às vezes esses calos, a mãe acha que é por causa de que ele está mamando muito e tal, não é. É porque ele faz uma força muito excessiva ali nos lábios para poder tentar fazer essa sucção de forma mais eficaz, de tentar pegar o leite. Estalos durante a mamada, que é aqueles... Então, se o bebê fizer esses barulhinhos, tem que desconfiar. Engasgos, cólicas, gases em excesso, porque esse bebê não consegue manter a pega, às vezes ele vai começar a engolir ar. Então, aí vai ter muitas cólicas e muitos gases. Mama pouco e dorme, aquele bebê sonolento.
não esvazia a mama, dificuldade no ganho de peso. Essa dificuldade no ganho de peso, às vezes tem muitos bebês que têm o freno no alterado, mas ele ganha peso, ele mantém o peso ali. Mas às vezes é por causa, é a custo dessa mãe exausta, que toda hora esse bebê está querendo peito, tá? A língua branca, que é aquele tapetinho branco que fica na língua, aquele leitinho lá que a gente vê, porque o bebê não consegue elevar e fazer essa limpeza adequada da língua. Então, aí forma aquele tapetinho branco. Aqui eu trouxe um vídeo para vocês. Ô, Jaque, Oi. eu acho que a Doris queria perguntar alguma coisa antes de você passar o Ah, vídeo. tá. Doris, você levantou a mão, eu ir? Quer perguntar? Não é porque eu estou muito na dúvida em relação à língua do meu bebê, né? Porque ela apresenta uma fenda, só que na maternidade parece que eles não fizeram o teste da linguinha, né? Não tem lá notificado. Uhum. Mas eu levei a pediatra, né? Ela não é fonoaudióloga, mas ela reparou que o frênulo dele não tá... Parece que não é preso, mas aí você comentou desse frênulo posterior, aí eu já fiquei mais na dúvida. Por ele ter essa fenda, eu acho que talvez seja um indicativo. E ele também faz estalos durante a mamada. E E ele eu já tem quantos tentei. meses? Ele tem dias, né? Ele tem Isso. 17 dias, 17 ou 18 dias. Uhum. E aí ele mama bem, assim, ele dorme. Eu acredito que seja normal, né? De 2 em 2 horas ele mama. Quando ele Uhum. tá acordado, assim, quando ele fica mais ativo, né? Ele pega o peito algumas vezes, eu reparo assim, parece que ele mama rápido. Mas eu acho que é o suficiente, porque ele dorme bem, né? De 2 em 2 horas. Mas algumas características que você falou aí, eu já notei nele também, que é os estalos, né? Essa fendinha, quando ele chora, a língua eleva, mas acho que, não sei se tem que encostar no céu da boca ou não Não, precisa. não necessariamente tem Aham. que encostar. Às vezes ele chora, mas fica assim, na linha média aqui, ó. A linha Ah, média que a tá. gente fala, aqui você vai marcar pelo lábio aqui. Tá. Então, se ele não elevar mais do que isso, o ideal seria elevar um pouquinho mais, tá? Pois Mas é, às porque vezes pode ser um freno um pouquinho mais posterior mesmo. sim, porque ele leva só as laterais, né? E Uhum. aí o meio fica, acho que abaixo dessa linha média, me parece, né? O meio da língua. Mas eu vou reparar mais depois. Eu tenho até um vídeo dele chorando e eu vou analisar mais. Só que eu acho que eu vou ter que fazer, porque eu tô com muita dúvida em relação, né? Eu vou ter que fazer uma outra avaliação com o especialista, né? Que é o fonoaudiólogo. Eu acho que seria legal. Qualquer coisa, você manda o vídeo para a Cecília, ela me Eu manda. tenho, eu vou te mandar já. Aí a gente tenta dar uma avaliada, Tá, se precisar tá? de outro, E porque eu vou acho que te passar o telefone dela, o Doris, da Jaque, que aí tá, você, combina com ela. você conversa com ela. Tenta fazer um vídeo assim de 1 minuto ele chorando. 1 minuto Aham, até, às vezes no choro até dá até dó, né? Mas assim, sim, o que você conseguir filmar assim com bastante tempo, chorando, e faz 1 minuto ele mamando também. tá, E beleza. manda aí, que aí a gente tenta ver um pouquinho como que está sendo essa mamada, e se tem jeito de ver esse frênulo aí, porque aí às Tá vezes bom. talvez vai ter que fazer a manobra mesmo para poder ver se é mais posterior, né? Aham, tá Tá? bom, obrigada. De nada. Então eu trouxe esse vídeo aqui para vocês. Esse bebê ele chegou para mim para fazer o teste da orelhinha. E conversando com a mãe, às vezes eu sempre, se a mãe é mais aberta, às vezes eu sempre pergunto se como que está a amamentação, se está tudo correndo bem. E ela acabou relatando que não estava, que ela sentia muita dor, estava com muita fissura. E aí eu pedi para ver a linguinha. Falei assim, posso ver? Ela pode. Aí quando o bebê chorou e quando eu levantei a linguinha, aí estava lá. Aí eu falei, não, vamos marcar um teste da linguinha agora. Você vai vir com calma para a gente poder fazer o teste todo. E aí, vocês vão observar agora o frênulo dela. Esse frênulo aqui é mais anteriorzinho.
ela usando bico de silicone, mesmo assim, ó, o bebê não conseguia pegar. Quando eu falo assim que ele suga e não engole, é aquela sucção não nutritiva. Então, você tenta observar que esse bebê não está engolindo o leite. Então, assim, às vezes a gente escuta, né, um guti-guti, ou a gente observa a movimentação aqui da laringe, a abertura um pouquinho mais da boca, da mandíbula aqui. Então, tem que observar essas coisinhas também. Agora aqui ela chorando, ó. Ó, só no choro, já de cara a gente já viu. Vocês conseguem ver? Ó, como que ela eleva a língua, mas não vai tanto, ó. Fica aqui, ó, entre as comissuras aqui do lábio. É, fica bem baixinha, né? É, olha a fendinha lá, ó, bem discreta, mas tem uma fendinha. Que dozinha. Olha lá, viram? E a borda da língua, a lateral da língua, ela faz uma bordinha assim, ó, para cima. Então, isso é uma coisa que a gente observa também, que está alterado. Conseguiram ver, gente, o frênulozinho? O vídeo está travando. É, Está travou travando? Quer que passe de novo? Pode. Melhorou? Aham. Viram aqui? Agora sim. Aham. Olha lá, bem nítido. Do seu bebê, você repara alguma coisa assim? No choro, Doris? Não, ele eleva bem mais a língua. Eu falo, se você observa que tem tá. freno. Não, é mais para trás. Tá. Bem para trás. Então, vamos lá. Seguindo, ó. Freno no lingual não se alonga, viu, gente? Isso é um mito. Então, se alguém detectar aí que seu bebê tem um freno alterado, vou mandar para fono para trabalhar essa língua aí, que esse freno não vai esticar e pronto, não precisa fazer a cirurgia. Não existe isso, viu, gente? Antigamente acreditava-se nisso. Hoje em dia a gente sabe que isso não funciona. Terapia de fono para alongar frênulo não tem, tá? E ele também não se rompe sozinho. Então, já escutei aí de alguns profissionais falando, pode ficar tranquilo que esse freno vai romper. Não rompe, tá? Então, fica de olho. Aqui eu trouxe umas fotinhas de língua presa, da anquiloglossia. Esse aqui é o mais anterior,
tá? Então, esse aqui chorou, a gente já vê de cara. Agora, esse aqui, ó, como é que ele é bem lá no fundo, mais posteriorzinho. Então, tem que fazer essa manobra aqui, ó. Coloca o dedo lá, empurra e eleva, tá? Olha como esse freno aqui, ele é bem grossinho, ó, bem espesso. E bem lá atrás. A gente não vê mesmo, que fica como uma membrana, assim, uma cortina, assim, tampando. Se não empurrar, a gente não vê. Outro aqui é esse aqui, que ele é bem fibroso, assim, ó, na pontinha, e ele, na base aqui, e ele é o que a gente chama de Torre Eiffel, que ele parece a Torre Eiffel, ó, lá de Paris. Tá? Então, são alguns desses casos, e esse também é posterior, tem só com a manobra que a gente vê. Então, gente, a intervenção vai ter que ser realizada uma cirurgia de frenotomia. Essa cirurgia é realizada por um médico cirurgião ou odontopediatra. O procedimento realizado é com tesoura ou com laser, aí vai do profissional, tá? A anestesia ela é local e o bebê ele já é colocado no peito da mãe logo após o procedimento, tá? Não tem ponto, só acontece mesmo o corte, tá? E a fono aqui, ela entra para adequar as funções orais, tá? Então, assim, quando descobre mais cedo, é melhor fazer essa cirurgia o quanto antes, porque o bebê ele adquire um padrão de sucção, se demorar muito ele vai adquirir um padrão de sucção, e aí quando fizer a cirurgia, ele pode ter um pouquinho de dificuldade para mamar depois, para pegar o jeitinho certinho de fazer essa sucção adequada, tá? Então aí, quando acontece isso, de demorar para fazer cirurgia, ele vai ter que ser encaminhado para uma fono que trabalhe com bebês, tá? Para poder trabalhar essa musculatura antes do procedimento e depois, porque aí a fono ela vai ensinar uns pontos para poder estimular essa língua. A fono não vai colocar o dedo lá dentro da cavidade oral e fazer exercício com a língua, não, tá? Mas ela vai ensinar uns pontos, pega um cotonete, vai ensinar os pais como a fazer o estímulo. Então, pega o cotonete, coloca na ponta da língua, encosta lá para essa língua, para trabalhar a elevação dela, tá bom? E outra coisa também é em relação à mamadeira. Então, os bebês que usam mamadeira e que vão fazer cirurgia, não é bom usar a mamadeira no pós-cirúrgico, porque senão pode dar aderência. E aí, é como se formasse o freno de novo. Então, se usar mamadeira, aí vai ter que procurar uma ajuda de uma consultora para poder achar um novo jeito de poder administrar o leite materno ou a fórmula, tá bom? E a consultora também entra na questão de adequar a pega, o posicionamento de novo, a sucção nutritiva, né? Manter essa sucção nutritiva até a cirurgia também, tá ok? Então, a fono e a consultora tem que trabalhar aí junto nessa intervenção. Então, gente, se o seu bebê tiver língua presa ou suspeita, procure um profissional imediatamente, procure fazer mamadas breves e frequentes. Eu falo isso mais por conta da questão de perda de peso, então, para tentar manter o peso. Alterne as mamas durante as mamadas e, em caso de dor insuportável, realizar a extração desse leite, tá? Oferecer o leite ordenhado ou a fórmula em recipiente seguro, como copinho ou colher dosadora. E fazer o acompanhamento do ganho de peso desse bebê. Então, se você desconfia, é sempre bom alinhar com o pediatra para toda semana estar pesando o bebê, ver se ele está ganhando peso, se está mantendo, tá bom? Até fazer a cirurgia e um pouquinho depois também, tá bom? E é isso aí. Termina aqui. Eu agradeço muito a vocês e vocês aí que já estão com o bebezinho já no colo e que vão estar
daqui uns dias. É muito bom ser mãe, e criança em nossa vida é luz, viu? Ser mãe é nos transformar a cada dia, a gente se surpreende. E eu desejo a vocês uma boa lua de leite, a todas as futuras mamães aí. E é isso, muito obrigada, agradeço a Cecília pela oportunidade, por poder estar aqui. Vocês têm mais alguma dúvida? Pode falar. Gente. Hã? Falando com as meninas, pode perguntar se tiver dúvida. Tem alguma dúvida, Cecília? Não, dúvida não. Ficou super claro o que você trouxe. Era essa mesmo a intenção, porque é tanto exame, né? A hora que o bebê sai, a hora que as meninas ganham, que a gente ganha bebê, sai da maternidade, aí vem com aquele papel preenchido, às vezes tá checado lá e você não tem certeza se foi feito, se não foi, o resultado, o que deu. Então, eu acho assim, você trouxe hoje 2 testes que são muito importantes e que tem uma particularidade neles, que mesmo sendo obrigatório, a gente sabe que ainda não é realizado. Isso. E muitas maternidades até checam lá como ok, mesmo o teste dando inconclusivo ou o teste não tendo sido feito da maneira adequada. E o impacto disso, né, na vida toda desse bebê, e aí eu pegando aqui, né, do teste da linguinha, especialmente na amamentação, muitas vezes essa mãe ela não consegue amamentar, ela é o famoso fiz de tudo, mas ninguém avaliou essa linguinha, ninguém contou que ele tinha alguma coisa. E aí, na cabeça dela, tá tudo certo, porque foi negligência lá da maternidade onde esse bebê nasceu. É obrigatório fazer, e não é feito. Então, acho que a gente tem que levantar, assim, levar informação. Porque para surgir uma pulga na orelha, Doris levantou uma pulga, né? Tá, então tá fluindo bem, tá indo, só que do que você trouxe eu tenho uma dúvida. Gente, na dúvida, observa, na dúvida pede ajuda, na dúvida avalia, porque assim, se tiver tudo ok, ótimo. Mas se tiver alguma intercorrência, tem 17 dias de vida, a gente consegue correr. Agora, lá na frente, já foi. Aí você fica sabendo disso lá na frente. Depois que desmamou o bebê, depois que deu fissura, depois que deu... Não é o caso, né, da grande maioria das meninas aqui do programa. Pelo acompanhamento, pela assistência que elas têm. Só que eu falo que a gente também é agente de transformação, né? Então, elas estão recebendo informação, passa para frente para outras mães, principalmente sobre a importância desse teste e da gente valorizar mesmo que isso seja feito no nosso bebê, porque isso pode impactar em toda a vida. Eu lembro que você falou aí da questão social também, né? Não só na fala, mas de bobeira, gente. Beijar. Isso. O menino... Beijar. Eu vou contar. Acho que eu já até contei para vocês esse caso. Por isso que eu peguei esse de beijar, porque você me contou um caso. Gente, eu fiz um teste da linguinha num bebê, e foi o pai e a mãe. E aí, no decorrer, deu lá que ele tinha um freno no alterado, bem anterior, bem assim na ponta da língua, clássico. E aí eu fui explicando e tal. Aí a mãe, ela estava tão cismada que ela ficou assim: não, mas não tem ninguém na família, que não sei o quê. Não, olha a minha boca. Aí ela baixou a máscara, e hoje em dia, gente, todo mundo está de máscara. Então, nas minhas avaliações, agora eu também peço para os pais, para eu ver a boca dos pais, a língua deles. E aí, ela, não satisfeita, pediu para eu ver a língua dela, estava ok. E aí falou assim, olha a dele. Quando eu olhei a dele, pedi para ele tentar levantar essa língua, ele não levantou. Aí eu fiz ele, falei assim, ó, eu vou fazer a manobra em você e você vai filmar, você mesmo vai filmar, pega o celular. E eu coloquei ele filmando e eu fiz a manobra, gente, é igualzinho do neném. Era aquele clássico assim, e ele assim, a vida inteira, um cara de 33 anos, a vida inteira fazendo compensações, nunca percebeu como que uma pessoa assim vai no dentista nenhum fala, cogita a hipótese, entendeu? E viveu assim. E o que a mãe falou? Por isso que a língua dele não vem dentro da minha boca quando beija. Gente, mas falou na cara dele. Falou na cara, assim, a mãe era tão espontânea que, assim, não tinha nem como segurar o riso, né? Todo mundo começou a rir, mas da espontaneidade dela. E ela ria e zoava ele ao mesmo tempo.
Mas eu fiquei assim, de cara, e ele não quis fazer. E o bebê, em 2 dias depois, fez a cirurgia, mas o pai não quis fazer, ele se recusou. Mas aí a gente tem que ficar atento a essas questões, gente. Não pode deixar isso para a vida toda. Olha como que esse cara agora vai ficar frustrado da esposa falar que ele não beija bem, né? Oh, meu Deus. E ele nem tinha conhecimento, né, coitado? Nem Ele tinha. ia morrer assim se não fosse o dia do teste no bebezinho dele. Pois é. Então, Oh, é meu para a Deus. vida, né? E ele vai morrer assim, porque ele falou, eu vou morrer assim, nasci assim, vou morrer assim. É. Mas não é assim, gente, isso traz tanta complicação. Em relação a sono, lá no futuro, a apneia. Alimentação, né, Jaque? A introdução alimentar, a relação com os alimentos. Pois é. Até bullying na escola, porque às vezes a criança fala... Não é? Dá uma Exatamente. babinha assim também. Então, assim, parece que é bobagem e muito profissional, às vezes, tem o frenozinho alterado. Já aconteceu comigo, de avaliar, acompanhar, indicar, e aí chega no pediatra, o pediatra fala: ah, não precisa, porque é o mito lá que você falou. No futuro some, porque vai alongar, porque não tem impacto. Tudo bem, hoje, suponhamos que na amamentação, porque às vezes, dependendo de como tá, não trouxe impactos ali aparentes naquela amamentação, naquele primeiro momento. Mas no futuro, a consequência para esse bebê é tão grande, e você faz a cirurgia o quanto antes, o bebê é pequenininho, o tecido reconstitui muito mais rápido. Então, eu falo que os benefícios são muito maiores do que você levar uma criança de 3, 4, 5 anos para fazer um procedimento desse. Com certeza. Então, e depois, gente, o que você vai gastar depois com fono, com terapia, com psicólogo, né? um monte de outras Já coisas. resolve o problema agora. Isso podia ter resolvido lá, ó, quando fez o teste, né? Teoricamente deveria ter sido feito na maternidade, né? A gente sabe que não é feito, mas deveria ter sido feito lá atrás, nesses primeiros dias. E o impacto disso para a vida inteira, dessa família, desse bebê, dessa criança. Então, acho que ter esse cuidado mesmo, né? E eu acho que você trouxe brilhante, né? A importância, os exemplos. E a aula vai ficar gravada, então, né, muita gente não conseguiu ver ao vivo, mas vai conseguir ver a gravação e para acender uma luz mesmo, né, na cabeça das meninas, quem está grávida especialmente, né, para cobrar que esse teste seja feito, ou se não foi feito, para procurar um profissional, né, para fazer posteriormente, porque vai fazer toda a diferença. Esse era o objetivo. Com certeza. Ai, que bom que eu consegui trazer isso. Trouxe. Que bom. Fico feliz e muito agradecida. Uma característica. Ah. Uma característica legal também que eu reparei, legal sim, né? Que você citou e eu ficava na dúvida, porque eu li também sobre a questão do mamilo, né? Sair redondinho após a mamada. E você falou desse formato de batom, que é o que eu reparo também. Que sai assim, né? Sim. Doris, eu acho que a gente tem que avaliar aí. Eu mandei o seu contato já para ela, tá, Jaque? Tá. Mandei seu WhatsApp para ela. Beleza. Aí você me chama, manda um vídeo aí. Vou ter um prazer de ver, tá bom? Obrigada. Mas procura mesmo. Tá, eu vou filmar outro, porque eu acho que a que eu mandei para Cecília estava meio ruinzinho. Mas eu vou mandar um outro com uma iluminação melhor. Isso. E tenta filmar também o corpinho dele na hora da mamada. Filma um pouquinho o corpinho para a gente ver. Tá. Como que é. Tá bom. Se ele tá fazendo alguma tensão, alguma outra coisa. Tá bom. Tá bom? Tá. Então, tá ótimo. Bom, era isso tudo, né? Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade, como sempre, por confiar em mim. Foi ótimo, sem dúvidas, tá? Gente, a Cecília é luz no caminho de todo mundo, tá? Sem essa mulher aí, ó. Não, vou te falar. Obrigada. Me ajudou muito. E já que está em BH, então também é uma referência, fica uma referência para vocês, né? Presencial aí do que vocês precisarem. E eu estou tentando, ao longo desse mês, sempre trazer pessoas para enriquecer, para vocês conhecerem outros profissionais, né, de várias áreas. Então, acho que isso também para o programa, para vocês grávidas que estão amamentando, é muito enriquecedor também. Porque vocês vão escutando outras pessoas, eu acho que vocês vão construindo cada vez mais a maternidade de vocês, né? Do jeitinho de vocês aí na sua casa. Esse é o objetivo também aqui.
E agradecer quem está aqui, até 7 horas da noite, quarta-feira, e semana que vem a gente está aqui de novo. É sempre um prazer. É ótimo. Posso tirar uma fotinha? Pode. Hoje sou eu que peço. Pode. Eu já tirei uma aí, quando você estava dando aula. Então, vamos lá. Espera aí. Aí, obrigada. Obrigada, meninas. Boa noite. Até semana que vem. Nós que agradecemos, viu, gente? Obrigada. Obrigada a Beijo, vocês. Jaque. Brigadão, viu? Obrigada. Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.